depois vamos estudar um pouco mais da palavra dele. E ele de certeza que vai cá estar, pois foi ele que disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Também solicitamos à espiritualidade maior que nos possa auxiliar. Que assim seja. E hoje vamos começar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 tem vários itens: justiça das aflições, causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e depois as instruções dos espíritos. Nós vamos ler só alguns destes itens e vamos começar com a palavra de Jesus em Mateus, capítulos 5, 4, 6 e versículos 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Em São Lucas 6, 24 e 25. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode perceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso o de cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. O item 4, causa das atuais aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam.
Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o género? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os gérmenes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há do homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simplesmente menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ou cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Que assim seja.
Ora bem, eu tirei daqui algumas conclusões, portanto, não quer dizer que elas sejam do vosso acordo, foi segundo o meu pensamento. Ora, nós não estamos aqui neste mundo para sermos punidos, bem pelo contrário, apesar de estarmos ainda num mundo de provas e expiações. Os sofrimentos que conhecemos são meramente a forma mais adequada de aprendermos o bem, de acordo com o nosso grau de evolução. Aqui, quando falam em pobres, antes sermos pobres em bens materiais do que sermos pobres de espírito. Porque é sinal, se fomos pobres de espírito, então ainda vamos ter muito que sofrer. Se somos pobres de bens materiais, de certeza que não sofremos muito. Aqui, quando falam na vida futura, de certeza estão-se a referir também ainda à nossa necessidade de reencarnarmos. Pois, assim como eu há bocado disse, que estamos num mundo de provas e expiações, é sinal que ainda praticamos o mal e então ainda vamos ter que cá vir abaixo ao mundo terra mais algumas vidas, mais algumas existências, porque vida há só uma. Falam-nos aqui também na miséria e na opulência. Sobretudo a prova da opulência é uma prova extremamente difícil de vencermos. Há duas provas que são extremamente difíceis de vencer, é a prova da beleza e a prova da riqueza. Porque nunca, nós ao sermos ricos não nos lembramos de mais ninguém. E então depois, se algum dia na outra reencarnação viemos na miséria, depois temos se calhar o desplante de blasfemar, ai Deus não é justo. Porquê que Deus não é justo? O que é que fizeste na outra vida, quando vieste rico? Nem olhaste para o lado para os teus irmãos. Porque sabemos que Deus é infinitamente justo e bom, como aqui foi dito, e Deus não premia nem castiga. Quem semeia, colhe. Portanto, não nos podemos admirar, não vamos querer semear cardos e colher flores. Portanto, se semearmos cardos, vamos colher picos. Aí, portanto, não se admirem. Agora, Deus dá-nos um grande dom quando permite a nossa reencarnação, que é o dom do esquecimento. Ou melhor, temos dois dons, que é o dom do esquecimento e o dom do livre-arbítrio. O dom do esquecimento é muito bom, porque se nós nos lembrássemos do que fizemos em vidas anteriores, não aguentávamos o sofrimento. Por isso, vejam como é que Deus é justo e bom. Não, Ele não se pode, vamos ter que tapar aquilo para Ele não se lembrar. O orgulho e o egoísmo, ainda hoje, são as grandes pechas da nossa sociedade. A humildade deve ser o nosso distintivo. E depois, quando chegamos lá acima, nós temos uma frase, parafraseando o nosso querido irmão Fernando, que diz, quando chegamos lá acima, qual é a frase que o nosso irmão Fernando diz quando nós lá chegamos? Ai, se eu soubesse. Pois é. Ivone, queres dar mais algo mais chega? Eu só diria, porque concordo plenamente com o que o Nuno disse, Jesus logo no início é dito bem-aventurados os aflitos. Ele não se refere de modo geral só aos que sofrem. Ele, visto que todos os que estamos na Terra, nós estamos aqui para sofrer. No fundo, sofrer o quê? Para corrigirmos, limarmos as nossas arestas, porque todos os que nos encontramos na Terra, por algum motivo, ainda temos arestas para limar. E, portanto, tanto faz ocuparmos um trono como viver no chão ou sem abrigo. As provas temos é que as saber suportar, porque sem dúvida alguma que as provas bem suportadas, sem revolta, com resignação, mas essencialmente com muita fé, elas podem conduzir-nos ao reino dos céus. Podem e conduzem-nos sem falta alguma. Desanimar nunca, é uma falta imperdoável. E, portanto, temos, sem dúvida nenhuma, um lenitivo que é a prece. A prece ajuda a alma a encontrar aquele equilíbrio, a paz, a harmonia, para podermos suportar essas dificuldades. Mas também não basta. É preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. Porque a fé
transporta montanhas. Portanto, Deus não dá um fardo pesado demais para uns ombros fracos. A cada um é dado consoante as suas possibilidades. Portanto, que cada um consiga ultrapassar as provas a que estamos sujeitos nesta vida. Não sei, acho que não haverá muito mais, haveria muito mais, com certeza, para pessoas com uma evolução espiritual muito superior à nossa, mas pronto, na nossa pequenez é o que nos apraz registar. E então vamos continuar com a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item aberto ao calha pelo nosso irmão Luís. Item 124. Não te canses. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, nos Gálatas 6:9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se aperceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe prepara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Ouvimos a palavra de Jesus em primeiro lugar, depois os ensinamentos dos Espíritos. Realmente está sempre tudo no seu lugar. E nesta hora, nós queremos agradecer à espiritualidade amiga, essencialmente a Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso mestre, querido amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando-te que nos abençoes, que abençoes este lar, esta casa que é Tua, esta família, Senhor, esta família terrena, família espiritual, que todos possamos sair daqui, Senhor, mais fortalecidos, com mais luz no nosso caminho, esta luz que nos ilumina. Os Teus ensinamentos, Senhor, são para nós o ombro amigo, que perante as dificuldades nós vamos ultrapassar, sabendo que Tu estás lá, Senhor. Te rogamos, pois, as bênçãos para todos os trabalhadores, para toda a família. Senhor, abençoa todas as casas espíritas, todas as casas que falam o Teu nome, Jesus, e praticam o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a terra inteira. Nós rogamos e agradecemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a tua paz fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.